Alô, minha galera! Beleza, galera? Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver os dois últimos comandos de iteração ou repetição. Iteração é o nome que a gente dá bonitinho para falar sobre repetir algo. Iterar é repetir. Então, quando eu falar com você iteração, eu estou falando de repetição, tá? Iteração é diferente de interação, tá? Deixa eu até anotar isso daqui. Iteração é igual a repetição. Interação é igual a participação. Eu interajo de alguma forma, com algo, tá? Existem essas duas diferenças. Não é aula de português, mas que fique claro. Aqui a gente está usando iteração, que é a repetição. Na aula passada, que está na playlist em algum canto aqui, a gente viu o comando for. A gente viu um exemplo. Hoje nós vamos ver o comando while e o comando do while, tá? Também não vamos ter exemplo aqui. O exemplo que a gente vai ter sobre esses dois comandos vão estar aqui embaixo num link. Você clica e baixa esses dois comandos, os dois exemplos. Os dois exemplos vão estar explicados cada um. Aqui a gente vai explicar o conceito e a essência de cada um. Beleza? Então vamos partir começando a explicar o conceito do comando while. Primeira coisa que a gente precisa entender sobre o comando while, tá? É um comando de repetição pré-testado. Salvo engano, tem aqui um hífen, porque pré é um comando que requer hífen, mas não é aula de português, focamos aqui. O while é um comando pré-testado, por quê? Primeiro eu faço o teste, depois eu executo o bloco de comandos. Primeiro eu faço o teste, depois eu executo o bloco de comandos. Por isso que ele é pré-testado. Por quê? O teste do while é no início. Então, todas as vezes eu vou testar o while no início, beleza? Então, aqui a gente tem isso. E quando é que eu vou utilizar? Melhor, esquece, vamos ver a sintaxe do comando, beleza? Depois a gente vê quando utilizar. A sintaxe é o seguinte, a forma de escrever o comando, né? While, condição, abre chaves, bloco de comandos, ponto e vírgula, fecha chaves. Então aqui a gente vai ver o seguinte, while condição. Então aqui eu tenho, dentro da condição, eu tenho o que vai ser testado. Se esse teste der verdadeiro, ele executa o bloco de comandos. Ou seja, a condição precisa ser verdade. A condição precisa ser verdade para executar o bloco de comandos. Então, o comando while é um comando pré-testado em que o seu bloco de comandos vai ser executado enquanto a condição for verdadeira. Se em algum momento da aplicação essa condição for falsa, o comando while deixa de existir. Ou deixa de executar e começa a executar o que tem abaixo. Então, deixa eu só dar uma levantada aqui na tela. Quando usar o comando while. A gente viu no comando for que ele é um comando que ele nos diz quantas vezes algo vai se repetir. Beleza? A gente tem lá 3 parâmetros, a inicialização, a condição e o incremento. A condição nos diz quando algo vai terminar. Aqui,
No while, eu não sei previamente quantas vezes algo vai se repetir. Então a gente pensa o seguinte: se eu sei quantas vezes algo vai se repetir, eu uso o comando for. Se eu não sei quantas vezes algo vai se repetir, eu uso o comando while e ponto final. Beleza? Então, eu vou usar o comando while quando? Quando eu não sei previamente quantas vezes algo vai se repetir. Uma outra informação importante: o comando while é encerrado pelo usuário. O que isso significa? Significa que o comando while vai ser encerrado quando o usuário digitar uma condição que torne o problema falso, ou a condição falsa, um valor que torne a condição falsa. O comando while será encerrado pelo usuário quando o usuário inserir um valor que torne a condição falsa. Beleza? Então vamos resumir. O comando while é um laço de repetição pré-testado, em que primeiramente testamos a condição e se ela for verdadeira a gente executa o bloco de comandos. E se ela for falsa, nada vai acontecer e passa a ser executado aquilo que está abaixo do comando do laço while. O comando while ou o laço while ele vai ser utilizado quando eu não souber previamente quantas vezes algo vai se repetir. E o comando while ou o laço while ele é encerrado pelo usuário quando? Quando o usuário inserir um valor que torne a condição falsa. No exemplo que vai estar aqui abaixo tem o código, tem explicadinho e tem uma imagenzinha para você ver quando é que o comando é falso, quando é que o comando se torna falso, quando é que o comando permanece verdadeiro. Sobre o comando while, que a gente precisava ver era isso. Nós agora veremos o comando ou laço do while. Beleza? Como eu disse, o while, eu não sei quantas vezes algo vai se repetir e necessariamente não podemos ter nenhuma vez a execução. O comando pode já começar falso. No do while, primeiro a gente vai ter o quê? Esse aqui é um laço de repetição pós-testado. O que isso significa? Primeiro eu executo algo. Quando eu terminar a execução desse algo, eu faço um teste. Se esse teste der verdadeiro, eu executo de novo. Faço o teste. Caso o teste dê verdadeiro, eu executo de novo. Isso vai se repetindo até que a condição se torne falsa. Quando eu executar algo e passar no teste e o teste der falso, eu encerro essa aplicação e continuo embaixo o que tiver que fazer normalmente. Então, o comando do while é um laço de repetição pós-testado. Primeiro, executamos a aplicação. Ponto. Em seguida, a gente faz o teste. Se o teste der verdadeiro, a gente segue. Vamos lá. Primeiro, executamos o bloco de comandos. Em seguida, fazemos o teste. Caso o teste dê verdadeiro, continua a execução do bloco de comandos. Caso o teste dê falso, o comando é encerrado, ponto. Eu não tenho essa vírgula aqui. Essa é a essência do comando do while. Vamos ver a sintaxe desse bicho aqui. Sintaxe. Do, ou seja, do inglês faça. Aí a gente tem aqui bloco de comandos, ponto e vírgula, fecha, while, condição, ponto e vírgula. Essa é a essência. Primeiro eu executo do, faça. Ele executa o bloco de comandos. Executou o bloco de comandos, ele vai testar a condição. Se essa condição der verdadeiro, ele volta e executa aqui novamente.
e testa novamente. Ele fica fazendo essa repetição, enquanto ele encontrar conclusões verdadeiras ou falsas. Se encontrar verdade, repete. Se encontrar falso, encerra. O que a gente pode concluir? Concluímos, portanto, que no comando do while, vírgula, necessariamente teremos, vírgula, o bloco de comandos irá executar uma vez. Ponto. Isso é fato. Outra conclusão que a gente pode ter aqui válida, vou até escrever. Outra conclusão válida é que o comando do while, é W, comando do while será executado até que uma condição se torne falsa, ou enquanto uma condição for verdadeira. Resumindo e concluindo, comando do while, comando pós-testado. Primeiro ele executa um bloco de comandos e depois ele faz o teste. Se o teste der verdadeiro, ele continua repetindo. Se o teste der falso, ele encerra. Então, o que a gente conclui? Que o bloco do while, necessariamente eu terei a execução uma única vez. Uma vez é obrigatório. Vou executar obrigatoriamente uma vez. E será repetido todas as vezes que for verdade. Enquanto ele não encontrar uma condição falsa, ele não encerra. Encontrou condição falsa, ele se encerra e segue a viagem. O comando while é um comando pré-testado. Primeiro eu faço o teste. Se esse teste for verdadeiro, eu executo. Se o teste for falso, eu não executo nada. Ok? Então aqui embaixo desse vídeo vai ter um arquivo em PDF com dois exemplos. Um utilizando o while, um utilizando o do while. E caso ainda permaneça dúvidas, deixe mensagem que eu vou estar retirando as suas dúvidas de boa. No mais, forte abraço, nos vemos na próxima aula, sempre na paz que excede todo entendimento. Beijo no seu coração, fui!